Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Retornamos então à nossa conversa sobre o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Nós estamos hoje estudando juntos a introdução do Livro dos Médiuns, que nos traz advertência, sempre sérias e seguras, porque derivadas da experiência de Allan Kardec no trato com a mediunidade. Então, à medida que as obras doutrinárias que iam sendo compostas pelos espíritos e sendo trazidas à publicação lá no século XIX, será que depois do estudo da leitura de O Livro dos Médiuns, nós poderemos nos tornar médiuns ou lidar de uma maneira ampla e irrestrita com o mundo invisível? Talvez seja uma pergunta, que nós podemos fazer. Nesse momento, a gente não pode deixar de lembrar das coisas importantes. A primeira é que o Livro dos Médiuns e o conhecimento do Livro dos Médiuns e seu conteúdo, ele não vai nos tornar médiuns, na verdade. Nós somos médiuns desde que nascemos e poderia até mais, e seria em outro momento, e poderíamos até considerar a mediunidade até no próprio mundo espiritual. Mas considerando apenas o período aqui encarnados, vamos dizer assim, o Livro dos Médiuns não vai nos apresentar para a vida como médiuns. Ele vai nos trazer, sem dúvida, toda uma gama de diretrizes, de orientações que vão dar segurança e educação ao exercício e ao convívio com o fenômeno mediúnico. O outro ponto é que, juntamente com o estudo, a experiência do próprio médium. É interessante que lá nós vamos ver na página de rosto, sobre a qual já conversamos em outra oportunidade, que Kardec chama o espiritismo experimental, de fenômeno mediúnico, espiritismo prático, é outra forma dele também tratar desse tema, sempre se referido à mediunidade. Então podemos pensar que está aí um componente importante, que é a experiência do indivíduo que se coloca como médium, que é a experiência do indivíduo que está se valendo do trabalho do médium e que vai compor o meio onde o fenômeno acontece. Todos esses são aspectos importantes para aquilo que se vai chamar de desenvolvimento mediúnico. Então, as duas coisas não são excludentes, mas, na verdade, elas compõem um panorama que assim vai apresentar o interessado pelo tema como compreendedor do assunto, ou seja, parte o estudo, a outra parte a vivência e a experiência própria. Parece que habitualmente nós estamos polarizados na sociedade humana em um de dois aspectos: ou consideramos os médiuns criaturas superdotadas e aí nos assusta o trato com a mediunidade, ou por outro lado, os próprios médiuns, principalmente aqueles com faculdades mediúnicas ostensivas, com fenômenos patentes, se sentem desobrigados do estudo, da teoria, confiante nos próprios recursos mediúnicos e nos espíritos que os envolvem. E é assim que devemos entender. Será que é assim que devemos entender? Dessa forma, nossa prática e vivência na casa espírita, com os médiuns e com o público, mostra interesse sobre esse tema e cria para a gente esse entendimento. Não é muito comum, e aqui vamos novamente atender à proposta e pensar nos aspectos teóricos e lembrar da aplicabilidade prática desse conhecimento. É muito comum encontrarmos pessoas que diriam assim: mas eu já li o livro umas sem número de vezes, mas eu já fiz todos os cursos, esquecendo de um aspecto importante, quando, por exemplo, se candidata a um trabalho mediúnico, que além da leitura, além do estudo, ela precisa de algo importante, e para isso que é justamente ter mediunidade, ter a faculdade mediúnica num ponto de madureza, ou de flexibilidade, ou até de potencialidade, que indique e que justifique a presença dela no trabalho mediúnico regular. Estarmos em contato com o mundo invisível é próprio do fato de nós mesmos sermos espíritos. Então,
Evidentemente, na maior parte de nossos ouvintes, né, que nós aqui, se recordaram de um contato com o mundo invisível, um sonho com parentes encarnado, um aviso que tem sido trazido por um espírito que não chegamos a identificar, mas que reconhecemos como um espírito amigo, pressentimento de que um fato vai acontecer, a manifestação dentro do lar de um parente desencarnado através de um fenômeno de efeitos físicos, mas isso não nos faz médium para o trabalho mediúnico regular. É necessário que os efeitos sejam repetitivos ao longo de nossa existência, com uma determinada intensidade, que as criaturas junto de nós percebem que os fenômenos só acontecem na nossa presença, na presença do médium, e que, consequentemente, a existência de fenômenos repetitivos nos convidam a pensar sobre a responsabilidade com a educação da faculdade mediúnica, para que ela possa ser utilizada a benefício dos homens. Então, recordemos Allan Kardec no prefácio da prece aos médiuns, no capítulo 28 do Evangelho. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou falando mais claramente, são as vozes materiais pelas quais os espíritos se expressam ou se exprimem para se tornarem compreensíveis aos homens. Então a missão dos médiuns é santa, porque ela tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna. E por isso que os estudos, que a reflexão, que a harmonização dos nossos sentimentos no que diz respeito a lidarmos com o mundo invisível e com as forças espirituais ou superiores, são necessárias à conscientização do papel do médium, de acordo com a doutrina espírita. Então esses fenômenos existem desde que há homens e espíritos. E eu recordo agora o espírito André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira, na obra Opinião Espírita, quando escreve que através de séculos muitos admitiu e entenderam o câmbio entre os homens na carne e os espíritos no espaço. Contudo, somente Allan Kardec definiu a prática mediúnica, inaugurando nova era para a vida mental da humanidade. E ele termina dizendo: glória, pois, ao livro dos médiuns, que consubstancia o pensamento puro e original do codificador sobre a mediunidade com Jesus, ou seja, a finalidade útil no exercício da mediunidade guiada pela doutrina espírita, pelo livro dos espíritos. E André Luiz, ele convida a estudemos essa obra. Médiuns, pessoas que se servem dos médiuns, todos nós que temos interesse em conhecer as leis que regem as comunicações entre os espíritos e os homens na Terra, já conhecemos-las e nós estamos sob o jugo dessa lei. Todos nós vivenciamos momentos de intercâmbio com o mundo espiritual, e para que não seja um mundo espiritual inferior a nos dirigir, como pode acontecer, recordemos a questão do Livro dos Espíritos, a questão 459, que é muito importante. É necessário nos manter ou procurarmos um ponto no qual o nosso convívio com o mundo espiritual e se faça com bons espíritos, que não podem nos auxiliar na jornada do nosso dia a dia. Então nós temos que nos ligar aí sempre aos bons espíritos. Bons estudos, gente. Vamos devagar, tem muito pela frente, força de vontade, determinação, e nós chegaremos lá, se Deus quiser. Bons estudos!